Eu trabalho com GPU, né? Então nada mais justo do que eu tentar falar um pouco sobre esse assunto. E um registrador lá no Discord me instigou a falar sobre isso, mais especificamente sobre arquiteturas de GPU. Que dentro de GPU é uma coisa que eu realmente não sei nada. Mas vamos tentar fazer aqui com vocês um pouco. Mas eu vou ler aqui a thread com vocês no Discord, né? E vamos pesquisar um pouco e aprender juntos sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou o Endeavor Desempenho e produzo conteúdo de baixo nível aqui nas redes. Se inscreva, deixa o like, deixa o comentário aí, já sabe. E, mais importante, colhe na comunidade do Discord, que o povo lá é muito bom, tá? E é de lá que a gente vai pegar aqui, ó. O Rick mandou sugestão de vídeo, porque aí não temos arquitetura de GPU open source como RISC-V. Na minha cabeça, galera, eu respondi isso daqui, tá? Na minha cabeça eu tinha escrito uma resposta e eu fui ver aqui por que eu não respondi. Na minha cabeça eu respondi, tá? Desculpa, Rick. Desculpa. Mas eu ia falar justamente isso, que, cara, essa questão de arquitetura, especialmente em GPU, eu deixo bastante a desejar. Já vi alguns papers, mas eu deixo bastante a desejar. Realmente não sei. E o Crone mandou aqui, não sabe, Crone. Se realmente era interessante, eu também não sei a resposta. E aqui alguém mais qualificado que eu, o Digimaloco, um salve Digimaloco, respondeu aqui pra gente. Se eu não me engano, GPUs têm arquiteturas que mudam toda hora. E isso é. Ele falando isso é um negócio que dá um clique na cabeça. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente nas GPUs. Eita caramba. Ai caralho, vai tomar no cu. Nas GPUs da NVIDIA, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de Tensor Cores, né? CUDA Cores, que são cores específicos para IA. Vamos colocar dessa maneira. Cores específicos para IA. E, por exemplo, a Google, ela tem o... Como que é TPU? É TPU. Tem a TPU, que é o Tensor Processing Unit, que é basicamente bem semelhante ao que uma GPU faz, só que a Google fez e chamou de TPU. É o que ela usa desde os anos 2010. É proprietário, tudo, bem fechado da... Tipo, uma coisa que meio que só a Google que usa para treinar as IAs e treinar processamento tensorial. E uma coisa que eu já reparei é que essas arquiteturas, o paper da Google que tem TPU, Architecture, eu acho que é de 2017, Google. E aqui, ó, vou pegar aqui a arquitetura. Ela é muito. Então, aqui, ó. Ela é muito específica para aplicação, por exemplo, de IA. Então, eu tenho uma MMU aqui, Matrix Multiply Unit, multiplicação de matriz, que é o que é bem comum. Aí eu tenho, tipo assim, ó, uma layer de acumulador, uma layer de ativação, uma layer de normalização. Então, dependendo com isso daqui, eu consigo treinar IAs que tenham essas layers. Agora, se eu quero adicionar alguma indirecionalidade ou alguma outra coisa que fuja um pouco da dessa arquitetura, né? Isso aqui tá no paper, tá? Eu tô vendo tô vendo aqui uma notícia que foi o que eu achei mais rápido, mas leia um paper e isso vai estar lá. É, eu já tenho que mudar minha arquitetura de volta, sabe? E eu acho que não é muito diferente para a Nvidia. Eu não sei o quanto a Nvidia abre disso. Sinceramente, não sei. Eu acho que o mais aberto que eu conheço é o TPU da Google. Se estiver bem aberto, por favor. Se estiver aberto, a gente já vai descobrir, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a própria arquitetura, como eu desenho o conjunto de instruções, como eu desenho a CPU, a GPU, no caso, me parece ser específico da aplicação, voltado para a aplicação, né? E como as aplicações elas estão mudando muito, né? Cada 2 anos aí, sei lá, surge alguma coisa nova, é meio difícil padronizar, né? E tem toda a dependência de caminho, porque eu não vou querer quebrar todo o meu sistema, eu não vou querer quebrar toda a minha arquitetura passada. Então, faz sentido, sabe? Faz sentido, isso que eu quero dizer. Aqui, a GPUs têm arquiteturas que mudam toda hora, tanto que a gente precisa de drivers para rodar GPUs e os shaders pré-compilados para uma GPU nem sempre funcionam para outra.
Isso daqui, shaders são, digamos assim, as funções que rodam na GPU. E de fato, por exemplo, eu trabalhando com CUDA, né? A nível de código funciona, mas a nível do shader compilado em si, ou do kernel, né? No caso de CUDA é kernel, a gente tem que compilar específico para a máquina. Então, assim como, sei lá, eu tenho x86, ARM, tenho CPUs diferentes, é como se cada versão fosse uma arquitetura diferente. Então, eu compilo para Compute Capability 10, Compute Capability 8 e assim por diante. Posso também tentar compilar como que fala? Para depender das coisas de trás, esqueci o nome do termo, mas enfim, é retrocompatível, mas nem sempre dá também. A maioria dos jogos literalmente faz uma compilação de shaders em runtime, inclusive meu programa também faz compilação de kernel em runtime, geração e compilação. Ou em casos raros, como Detroit Become Human, compilam todos os shaders antes de iniciar o jogo. Essa questão de compilação em runtime é uma coisa que a gente explora na série do ZLBM. É uma série que foi descontinuada aqui no canal, mas é uma série que começo a implementar LBM em GPU. E eu vou arranjar algum outro projeto para usar o OpenCL, que é uma API para você programar em GPU, em CPU, em DSP, enfim, dispositivos que suportam coisas paralelas, né? Uma API para você paralelizar suas funções. E você faz a compilação de tudo, dos kernels em runtime. Você faz o load em runtime, né? Enquanto o teu programa está rodando, você está compilando outro programa. Isso é um negócio que eu acho bem louco. E aqui, ó. Que eu vi o problema é que fazer uma GPU que suporta APIs gráficas modernas e tudo que uma GPU moderna precisa requer milhões de dólares de investimento. Eu diria bi até. Ou centenas de milhões. Né? Muitas das tecnologias relacionadas são licenciadas ou patenteadas. Perfeito. E aparentemente, pesquisando, existe um projeto de arquitetura GPU baseado em RISC-V. O que é GPU? É General Purpose Graphics Programming Unit, alguma coisa assim. Mas é a GPU para propósito geral. Tipo isso. Então aqui vamos dar uma olhada, né, nesse projeto aqui. Tive que logar aqui, criar conta. Uma coisa aqui, ó. China, né? China em inglês. Boa parte do material que a gente acha nessas áreas, galera, é em chinês. Tá, por exemplo, eu lembro quando eu fui ver review do M4, M3, não lembro, eu só achei em chinês. Literalmente. Tipo, não tinha em inglês. Era um vídeo de um chinês, aí, graças a Deus, estava legendado em inglês para conseguir entender alguma coisa, né? E os comentários dos vídeos eram tipo assim, porra, cara, graças a Deus fez o conteúdo, você é o único canal que faz esse negócio, tipo, não existe canal no ocidente que faz isso. É bem interessante. Então é bem comum a gente achar coisa da Ásia, tá? Nessa área que, enfim, os caras são pica, né? Fazer o quê? Então, essa é a proposta da GPU NeoX in Applied Pink Silicon. É chinesa, será? Ah, não, ó, é grega. Interessante. Então, aqui, ó, GPU para 3D, vetorização, 2.5D gráficos e IA. Qual ISA? RV64 e MFC mais Custom GFX and AI Extension. Processamento de vertex, número de cores, frequência. A frequência ainda é bem baixa. Megapixels per second. Eu não sei, com relação aos números, eu não sei dizer se isso é bom, se isso é ruim. Mas a arquitetura aqui. Threads, issue da instrução. Processador de inteiro, processador de float, processador de vetor. Customiza? ISO customizável? Dá pra eu injetar uma ISO ali aparentemente. Multilevel cache. Tá, é uma proposta. É uma proposta. A questão das features aqui. Mas, ó, vendo por cima, eu chutaria que é uma coisa bem limitada, tá? Mesmo se aqui desse certo, seria. Tipo, não chegaria aos pés de uma GPU doméstica que a gente tem hoje. Um core. Frequência de 400 MHz. 32 threads. Aqui, ó, Watch Face Performance 454, 454. Tá, é claro, né? Pô, eu tô falando bosta também, mas eu tô falando, não vai chegar. É claro que não vai chegar.
O negócio ele é feito para aplicação de, tipo assim, telinha pequena, sabe? Aplicação de embarcado, baixo custo, baixo consumo, ele é feito para isso, não é feito para high-end. É claro que não é feito para high-end. Se fosse high-end, né, fodeu. É muito caro para desenvolver. Então aqui, ó, 454, 454, 32, como que é? Bits per pixel? Acho que BPP é bits per pixel, não lembro. 200 MHz, enfim. Typical CPU utilization, resolução. Então é um negócio bem novo, sabe? Se a gente estiver vendo. Mas para resumir aí, respondendo a pergunta do Rick, né? Sugestão de vídeo, por que não temos uma arquitetura de GPU open source como RISC-V? Acho que é consolidação mesmo. Consolidação da arquitetura, a gente não deve ter uma consolidação. Não tem nenhum player muito interessado nisso. Eu preciso de milhões de dólares para investir nisso. Hoje, Nvidia, AMD e outras empresas estão, Google, né, estão se matando por esse mercado, matando com segredo de indústria. Por exemplo, hoje tem bastante debate disso no Chips and Cheese, para quem quiser acompanhar, mas a arquitetura da Nvidia é monolítica, por exemplo. Nvidia é uma coisa que do ARM, aqui ó, é uma coisa que a AMD já não faz mais. Eu não tô achando o link aqui, galera, mas o que quer dizer monolítico? Quer dizer que é basicamente um chipzão grandão, tá? É um chipzão bem grande. A AMD hoje ela já faz, tipo, não é mais monolítico o chip, são vários chips menores. Isso facilita bastante a questão da produção do chip. Por exemplo. E eu comentei, né, da questão de ser aberto ou fechado, essa questão do da arquitetura, e é bem aberto, tá? Aqui a gente tem a arquitetura da linha Ampere da NVIDIA. Eu não vou ver tudo aqui, mas assim, tem boa parte do que precisa fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, tensor esparso para multiplicação. Vamos ver se acha mais alguma figura interessante. Não. Aqui, ó, como é a arquitetura geral. Raster Engine, TPC, Polymorph Engine, RT Core, enfim. Memory Controller, PCI, como funciona. Tô falando um monte de sigla aqui que eu só tô lendo, tá? Não é como se eu soubesse muito bem o que é cada um. Mas é aberto aí para quem tiver interesse, pode pegar os documentos técnicos da NVIDIA aí. E é só ler e fazer igual, né? Bem trivial para fazer. Aqui, ó, o SM Stream Multiprocessor, tá? Isso aqui eu sei o que é. Então, a gente tem aqui as ULAs aqui de floating point, de inteiro 32, Tensor Core. Eles não têm 64? Se for da linha RTX, provavelmente não tem 64. Banco de registradores, tá? Quando a gente está falando de GPU, é bem comum. Você trata de banco de registradores, e como ele trata com os registradores é um pouco diferente do que a gente está acostumado com CPUs tradicionais, né? As CPUs também têm uma espécie de banco de registradores, mas GPU mais ainda, né? Aqui tem o sistema de cache, o Warp Schedule. O Warp é o conceito da NVIDIA, que enfim, valeria só um vídeo sobre isso. A questão do dispatch também, que é bem relevante quando a gente está falando de GPU e vetorização. Em CPU também, né? Na verdade, em GPU é até mais fácil que em CPU. 32 por clock, data cache, textura aqui, né? E, enfim. Mas é aberto e a gente não tem porque não tem interesse atualmente no mercado. Provavelmente vão demorar bastante tempo para ter, chuto eu, ok? Então, valeu e tchau, obrigado.